Olá a todos e todas, tudo bem? Eu sou a Marina, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Então vocês lembram que na aula passada a gente estava discutindo o sistema circulatório, principalmente como é nos seres humanos, certo? E aí a gente classificou o sistema circulatório dos humanos como sendo fechado e duplo. E aí vocês lembram qual que é a vantagem dele ser duplo que a gente falou? É não existir a mistura dos gases. E aí a gente falou que isso é uma vantagem porque aí as células conseguem fazer melhor as trocas gasosas. E hoje a gente vai entender um pouco mais a fundo, então, essa importância das trocas gasosas no sistema respiratório. Então a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é, o que você entende por respiração? Provavelmente você deve estar pensando no ato de inspirar, colocar o ar para dentro e expirar, mandar o ar para fora, certo? Certo, e isso é uma parte muito importante da respiração. Mas, para os biólogos que adoram complicar as coisas, a gente analisa em alguns níveis a respiração. A gente fala, então, da respiração pulmonar, que é essa que vocês estão falando, a inspiração e a expiração. A gente fala, né, que são as trocas gasosas do pulmão com o sangue. A gente fala do transporte de gases pelo sangue, então como é que ele sai do pulmão e chega em todas as células do corpo. A gente fala também das trocas gasosas nos tecidos, então como que os tecidos pegam oxigênio e liberam CO2. E a gente fala no último nível, o nível um pouco mais difícil, porque ele é muito mais abstrato, é a respiração celular. Então o processo que acontece na célula para ela consumir oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, esses são os níveis do sistema respiratório que hoje a gente vai falar, ok? Então, vamos começar pelo nível mais básico, que é o que vocês provavelmente estão associando à respiração, que é a respiração pulmonar. Então, gente, como eu não sei desenhar, eu escrevi aqui o caminho, como é que é, mas tem na apostila de vocês e é só digitar sistema respiratório no Google que vocês vão achar umas fotos super bonitas, super estilizadas que eu nunca vou conseguir desenhar na lousa. Então, vamos para os nomes. Qual que é o caminho que o ar faz no sistema respiratório? Então, entra pela narina, a não ser que você esteja com rinite, que sei como é, o ar tende a entrar pela narina e não pela boca, certo? Porque as vias, qual que é a importância disso, gente? Respirar pelo nariz é muito melhor do que respirar pela boca. Por quê? Porque no nariz a gente tem aqueles pelinhos e a gente tem uma mucosa, que elas conseguem filtrar o ar. Então, algumas bactérias, vírus, poeira, algumas partículas estranhas que estão no ar conseguem ficar retidos nesses pelinhos na mucosa do nariz e quando a gente assua o nariz ou limpa o nariz, eles saem. Se a gente respira pela boca, a boca não tem essas barreiras, a mucosa e os pelinhos, então tudo entra para dentro. Então, respirar pelo nariz é sempre melhor. Então, por isso que a gente tem que achar meios de combater rinite e sinusite. Ok? Então, o ar entra pela narina, depois ele passa para a faringe. O que é a faringe? A faringe, ela fica, não dá para mostrar, mas ela fica mais ou menos aqui, só que lá dentro. E ela é o cano comum entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Então, gente, por que quando você tá com o nariz entupido, tá com rinite ou doente, alguma coisa assim, você não sente direito o gosto das coisas? Você já percebeu? Você vai, quero tomar um sorvete, mó da hora, tal, mas daí quando você toma um sorvete você não sente o gosto de nada. Por quê? Por causa da faringe. A faringe é a comunicação entre o sistema respiratório e o digestório. E grande parte daquilo que a gente come, na verdade, o gosto vem do cheiro. Então, as partículas que são emanadas das comidas entram pelo nosso nariz e isso causa a sensação do gosto, muitas vezes. Então, quando você está com o nariz entupido, você não consegue receber essas partículas, porque elas ficam presas em toda a mucosa inflamada ali, e aí você não consegue sentir grande parte do gosto. O único gosto vem das papilas gustativas que estão na língua. Mas, como grande parte do gosto vem do cheiro, você não sente tão bem o gosto das coisas, beleza? Isso aqui a gente vai falar um pouco mais quando a gente for falar do sistema digestório, porque a gente vai falar de uma válvula que a gente tem para impedir, ou pelo menos para dificultar, que a gente engasgue, né? Mas daí a gente vai falar na aula do sistema digestório. Então, narina, faringe, depois passa para laringe, que é um pouco mais embaixo da faringe.
que tem de importante na laringe, gente? Muito importante. Por quê? É por causa da laringe que você consegue falar. Então vocês vão ver nessa imagem aqui do lado, que está mostrando uma visão como se eu estivesse olhando lá dentro, como se eu conseguisse abrir a boca tanto que o médico fosse olhar a laringe. E aí o que acontece? Lá na laringe, ela é um cano assim, né? Como vocês estão vendo, e ela tem as pregas vocais nesse cano, as cordas vocais. E aí, quando você respira, o ar está saindo pela sua laringe e as cordas vocais vibram por causa da passagem do ar. E isso faz você falar. Então, se não fosse a laringe com as cordas vocais, você não conseguiria falar, ok? E aí, o que faz as vozes das pessoas serem diferentes? Como as pregas vocais são diferentes, elas podem ser mais duras, mais moles, elas podem deixar um espaço menor ou maior para o ar passar e isso vai mudar o tom de voz. Se você tem a voz mais grossa, a voz mais fina, se você consegue alcançar notas muito diferentes, então aquelas pessoas que conseguem cantar muito grosso e muito fino, é porque elas têm uma prega vocal que é mais maleável, ok? Então, narina, faringe, laringe. A minha, por exemplo, gente, coitada, é uma bosta. Só meu chuveiro que gosta de ouvir. Mas quem sabe cantar é por causa dela aqui, ó. Narina, faringe, laringe, depois traqueia. Traqueia é mais já aqui embaixo, é um cano que aguenta muito ar e vai mandar o ar já para os dois pulmões. Então é esse cano aqui, ó, que manda o ar para os dois pulmões. E aí vem os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, gente, assim como no sistema circulatório, a gente tem um cano grosso que tem a parede espessa. Ali não permite trocas gasosas. Então, até aqui não tem trocas gasosas. Nos bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, narina, não tem trocas gasosas. Por quê? Porque a parede desses tubos são muito espessas. Então, isso aqui está diminuindo. Se eu fosse fazer o tamanho, seria o calibre desse cano vai diminuindo até que a gente chega nos alvéolos. E o que são os alvéolos? Os alvéolos são saquinhos de ar. Então, eu estou chegando um cano e acaba num saquinho de ar muito fino, né? Com praticamente uma ou duas camadas de célula que estão em contato direto com os capilares. Então, vou simular aqui, gente. Minha mão vai fazer o papel do alvéolo. Então, minha mão está aqui, o saquinho, alvéolo, e aqui embaixo eu estou deixando um pouco aberto, porque é a entrada dos bronquíolos, tá? E aí, o que acontece? O que o canetão aqui está simbolizando? O capilar. Então, o capilar está carregando sangue, olha a cor do meu capilar, ele está carregando sangue venoso. Lembra que a gente representa o sangue venoso como sendo azul? Embora o sangue seja sempre vermelho, a gente representa desse jeito. Então, ó, o sangue está venoso, cheio de gás carbônico. E aí, o que acontece? Quando eu chego aqui nos alvéolos, o que eu tenho dentro dos meus alvéolos? Um monte de oxigênio, porque no ar que eu inspiro tem oxigênio. Então, o oxigênio está em maior quantidade no alvéolo, dentro da minha mão, e ele tende a sair para o canetão, para o sangue, né, para o meu capilar. E o gás carbônico, que está cheio aqui no meu canetão, no meu sangue, tende a sair e entrar nos meus alvéolos. E aí, dos alvéolos, aí ele faz essa troca. Então, ó, vou trocar o canetão. Agora o meu sangue está com oxigênio. E aí ele vai passar, mandar o sangue com oxigênio e vai acabar voltando com, de novo, gás carbônico. Então, isso vai acontecendo cada vez que a gente inspira e expira, ok? Então, na inspiração eu faço esse caminho e na expiração é o caminho de volta, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho de física, Darwin me dibre, mas precisamos. A gente vai falar um pouquinho de física para entender como é que acontece esse mecanismo de inspiração e expiração. Então, gente, fiz um desenho aqui bem tosco de como tá o nosso tórax. Tá? Então aqui eu tenho principalmente dois músculos envolvidos, dois grupos de músculos envolvidos na respiração. São os músculos intercostais. O que são os músculos intercostais? São vários músculos que eu tenho aqui do lado de dentro da minha costela. E aí o que acontece? Esses músculos conseguem contrair e relaxar. Contrair e relaxar.
Quando esses músculos contraem, eles abrem a caixa torácica. Quando eles relaxam, a gente fecha a caixa torácica. Então, a gente tem os músculos intercostais, que eu não desenhei, mas eles formariam uma rede meio que assim, ó, no meu desenho, tá? Porque eles estão para frente do pulmão. E o músculo que eu desenhei aqui foi o diafragma, que ele está embaixo do pulmão. Então, aqui, tanto os meus músculos intercostais quanto o diafragma estão relaxados, ok? E aí o pulmão está pequeno. Aqui, o meu diafragma, ele abaixou um pouco, tá vendo que aqui ele estava bem assim e aí ele ficou menos côncavo. Aqui ele estava bem travadinho, aqui ele ficou menos. Então, porque ele contraiu. Então, ele contraiu, ele abaixa. E aí, quando ele abaixa, o que acontece? Aumenta o tamanho, aumenta o volume da cavidade do tórax. E aí, gente, diferente, vocês ainda vão aprender ou em química ou em física, não sei. O que acontece? Quando a gente fala de líquidos, a gente tem uma relação entre pressão e volume. Quando a gente fala de gás, a gente tem uma relação diferente. Porque as moléculas de gás, elas conseguem ocupar todo o espaço que for dado para ela. Então, o vácuo não existe no planeta Terra. Então, o gás está sempre se espalhando e ele consegue ocupar todo o espaço que derem. Se você aumentar o espaço disponível, ele vai para lá. E aí, o que acontece? Então, vamos pensar nessa etapa, ó, tá? Ele está nessa situação e vai passar para essa. Então, o que aconteceu? Contração dos músculos intercostais e diafragma. Então, eu contraí os músculos intercostais e o diafragma e o volume interno do tórax aumentou. O volume interno do tórax aumentou. Se eu aumento o volume, os gases conseguem se espalhar por todo esse volume e o que vai diminuir? A pressão. A pressão diminui. Por quê? Porque agora eles estão, a mesma quantidade de ar está ocupando uma região maior. Então a pressão diminui. E por isso o ar entra. Por quê? Porque a pressão do ar do lado de fora do seu corpo está maior do que a pressão do lado de dentro. Então, as coisas tendem a ir onde elas estão em maior pressão para onde elas estão em menor pressão. E por isso o ar entra nos pulmões. Então, gente, qual que é a etapa aqui? É a inspiração. Então, quando eu inspiro é porque o meu pulmão está maior e o meu diafragma está contraído. Então, ó, tá vendo que quando você inspira, quando você faz forte, né? Quando você respira normalmente, você mal consegue perceber. Mas quando você tenta forçar a respiração, você percebe que o peito abre. Por que ele abre? Porque está aumentando o volume interno. E aí, gente, a expiração vai ser o processo contrário. Então, ele tá assim, com o volume grandão, e ele vai ficar assim, com o volume menor. Vamos ver escrito, como é que a gente fala, então? Então, ó. O relaxamento dos músculos intercostais, né, que são esses aqui que estão abaixo da costela, e do diafragma, fazem com que o volume interno do tórax diminua. Diminuir o volume interno do tórax, a pressão aumenta. E aí a pressão do ar dentro do meu pulmão está maior do que a pressão fora. E, portanto, o ar sai. Então, essa é a expiração. Ok? Então, para a gente entender o que a gente normalmente fala como respiração, né? O inspirar e o expirar. É assim que acontece. Então, gente, agora vamos para a segunda etapa, o segundo nível que a gente vai estudar a respiração. Qual que é esse nível? É o transporte dos gases no sangue. Bom, tanto o O2 quanto o CO2 são solúveis em água, né? Até porque se não fossem solúveis em água, como que os peixes iam conseguir respirar? Então, eles são solúveis em água, gente. Só que o que acontece? Vários experimentos mostraram que a quantidade de oxigênio que consegue se dissolver numa quantidade X de água é menor do que a quantidade, essa mesma quantidade de água. Desculpa, vamos começar de novo. A quantidade de oxigênio que consegue se diluir, sei lá, em 100 mililitros de água, é muito menor do que a quantidade de oxigênio que consegue se diluir em 100 mililitros de sangue. O que isso quer dizer? Que tem alguma coisa ali no sangue que consegue atrair o oxigênio e segurar ele. Então, o que é essa coisa aí no sangue que consegue se ligar ao oxigênio e transportar ele pelo corpo? É a hemoglobina, gente. Então, a gente tem uma proteína capaz de se ligar ao oxigênio e transportar.
é a hemoglobina que fica dentro dos glóbulos vermelhos, das hemácias, né? São dois nomes para a mesma célula, glóbulo vermelho e hemácia. Então, hemoglobina é essa proteína, ela é muito atrativa para o oxigênio, é uma questão química. Então, importância da hemoglobina não precisa nem falar, né, gente? Ela é essencial para você conseguir respirar, transportar o oxigênio pelo sangue. E aí, fica aí a dica que a sua mãe sempre fala para você comer feijão, tal. Por quê? Por que tem que comer feijão, gente? Feijão tem muito ferro. E o ferro é um dos componentes da hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína, ela tem aminoácidos, né? Lembra como a gente falou naquela aula sobre a síntese de proteínas? Então, a gente tem o gene para produzir a hemoglobina, aí a gente produz essa proteína. Só que ela só consegue estar funcional quando eu ligo um pedacinho de ferro. Então, a hemoglobina sem o ferro, ela não funciona. Quando ela está ligada no ferro, aí sim ela consegue se ligar ao oxigênio, tá? Então, por isso é importante ter ferro na dieta, porque senão de onde você vai tirar o ferro para ligar na hemoglobina, ok? Ok, então, praticamente todo o oxigênio do nosso sangue é transportado através dos glóbulos vermelhos, ligando-se na hemoglobina. E além disso, 27% do CO2, quando está, né, dissolvido no sangue, também está ligado na hemoglobina. Então ela consegue se ligar tanto ao oxigênio quanto ao CO2. Mas principalmente a função dela é o transporte de oxigênio. É quase 100% do oxigênio vai ligado na hemoglobina em vez de ser dissolvido no sangue. O CO2 não, é uma parte, é mais ou menos 1/4. E como é transportado o resto do CO2? A gente vai ver agora. A maior parte do CO2, ele é transportado dissolvido no sangue. Só que o que acontece, gente? Quando o CO2 se dissolve no sangue, lembrando que o plasma sanguíneo é praticamente água, né, gente? 90% de água, acontece uma reação meio esquisita. O que acontece? Vocês ainda vão aprender em química essa dissociação. Quando o CO2 se dissolve na água, ele dissocia. E aí forma um íon de hidrogênio e esse íon aqui, que é o HCO3-. Então, isso aqui é como o CO2 é transportado no sangue principalmente, ok? A gente vai ver a importância disso aqui agora, no próximo risco que a gente vai falar. Então, por que eu coloquei aqui riscos? São problemas que podem ser causados, relacionados ao sistema respiratório. E falei pra gente ficar de olho, porque tem que tomar cuidado com essas coisas. O primeiro deles, provavelmente você já teve contato com essa situação. Quando você está indo para a praia, você pega lá Imigrantes, tem um monte de túnel. O que está escrito na entrada do túnel? Em caso de congestionamento, desligue o motor do carro. Por quê, gente? O carro, a queima da gasolina, né, que faz o carro andar, a queima da gasolina pode liberar essa molécula aqui, CO. Então não é o CO2, né, não tem dois oxigênios, é um carbono e um oxigênio. Esse CO, que a gente chama de monóxido de carbono, ele é muito egoísta. Ele é muito ciumento, possessivo, ele se liga na hemoglobina e não solta mais. Qual que é o problema disso, gente? Se as suas hemoglobinas estão ligadas no monóxido de carbono, elas não conseguem se ligar no oxigênio. Então, quando você está lá dentro do túnel e começa a respirar, inspirar, mandar para dentro monóxido de carbono, eles são super possessivos, vão sair catando todas as hemoglobinas para ele. E aí o oxigênio que está no ar não consegue se ligar à hemoglobina. E só o CO fica ligado. E aí o que acontece, gente? Você não tem hemoglobina para se ligar no oxigênio e o oxigênio não é transportado. Se ele não é transportado, ele não chega nas células do seu corpo. E aí você morre por falta de oxigênio. Então, gente, é muito sério esse problema. Então, se tiver congestionamento, obedeça às sinalizações e desligue o motor do carro. A mesma coisa quando você está numa garagem, alguma coisa assim, chega, para e fica trocando ideia com o coleguinha e com o motor ligado. Também não façam isso, gente. Sempre que tiver um lugar fechado, o motor do carro tem que estar desligado. Beleza? Então, próximo risco. Gente, eu tenho um ódio de quem foi o imbecil que inventou essa brincadeira. Que brinquei quando eu era criança, mas hoje, quando eu entendo qual é o problema dessa brincadeira, eu
quer dar na cara das crianças fazendo isso. Quem já brincou de, sei lá qual nome vocês tinham, eu chamava de roxinho. O que é o roxinho? Os amiguinhos vão ver quem consegue ficar mais tempo sem respirar, certo? Você pode fazer na água, na piscina, quem consegue ficar mais tempo embaixo d'água. E aí, qual que é o problema disso, gente? Ficar fazendo roxinho é você ver quanto tempo você fica sem respirar. Fazer isso uma vez não tem muitos problemas. Só que quando você é competitivo, que nem eu, você quer ganhar. E aí você descobre que se você respirar muito antes de descer para fazer o roxinho, entrar na água para fazer o roxinho, se você começar, então vou fazer o roxinho, e aí você fica muito antes de parar de respirar, você descobre que você consegue ficar mais tempo lá embaixo d'água. Por quê? Porque, gente, quando a gente volta para respirar, aquele desespero que você fala, mano, preciso respirar, por que você tem isso? Isso é o seu sistema nervoso falando, animal, respira que você vai morrer. Só que qual que é o problema? Essa urgência de respirar, o sistema nervoso ele não mede a quantidade de oxigênio no seu sangue, ele não consegue fazer isso. Então, o que ele mede? Ele mede a concentração de CO2 no seu sangue. Por quê? Lembra que eu falei que essa equação aqui ia ser importante? Ele não consegue medir isso, mas ele consegue medir isso aqui. A quantidade de hidrogênio é uma característica que é fácil de se medir. Por quê? A quantidade de hidrogênio mexe com o pH do sangue. Então, o que o seu sistema nervoso consegue medir ele fica escaneando o seu sangue e vendo como que está o pH. Se o pH está abaixando muito, quer dizer que eu tenho muito desse íon aqui, desse hidrogênio solto. E aí ele sabe que isso é perigoso. Porque se eu tenho muito disso aqui, quer dizer que eu estou com muito CO2. E aí isso é um estímulo para o seu sistema nervoso falar, imbecil, respira. Só que qual que é o problema? Essa respiração forçada e rápida, antes de você fazer o roxinho, o que ele faz? Ele faz com que você elimine praticamente todo o seu CO2 que estava no sangue e aí vai demorar mais para o CO2 se acumular de novo e aumentar a quantidade de hidrogênio no sangue. E aí qual que é o problema? Você está enganando o seu sistema nervoso. Você expira um monte de CO2 antes e aí vai demorar até a concentração de CO2 retomar ao normal e o seu sistema nervoso falar, respira. Só que qual que é o problema disso, gente? Antes de aumentar a concentração de CO2 no seu sangue, a de oxigênio já diminuiu. E aí você pode morrer por falta de oxigênio. Não são raros os casos de notícia que você vê, na cidadezinha de não sei o que lá, morreu a criança na piscina. Muitas vezes é por causa disso, gente. Vai fazer esse tipo de brincadeira, você engana o seu sistema nervoso, só que o oxigênio está em falta. Então, por favor, vamos não fazer esse tipo. Tem brincadeiras mais legais, né, gente? Então, próxima etapa da respiração são as trocas gasosas nos tecidos. A gente já falou um pouco disso na aula do sistema circulatório. Se você quiser voltar, tem um desenho lá, pode acessar de novo aí na plataforma. Mas, só para a gente retomar, o que acontece do sangue para os tecidos? O oxigênio vai sair dos capilares. O que são os capilares? São aqueles vasos bem fininhos, né? Que a parede deles é basicamente só uma camada de célula e aí permite a troca. Então, o oxigênio sai dos capilares e vai para os tecidos. Ao mesmo tempo, o CO2, que está em grande quantidade nos tecidos, sai deles e vai para os capilares, onde ele está em menor quantidade. Ok? Bom, então vamos abrir na página 45 da apostila e resolver o exercício 1, que é da ETEC. Você já pensou o que acontecerá com o seu corpo sem a realização de atividades físicas? Segundo as informações do IBGE, 80% da população brasileira vive nas cidades e mais de 60% dos adultos que vivem nessas áreas não praticam exercícios físicos com a frequência adequada. Por esse motivo, é necessário combater um problema que vem assumindo grande importância em áreas urbanas: o sedentarismo. Pesquisas comprovam que o sedentarismo afeta aproximadamente 70% da população brasileira, o que corresponde a uma porcentagem maior do que a da obesidade, da hipertensão, do tabagismo, do diabetes e do colesterol alto. Sendo assim, praticar atividades físicas é hoje uma questão de saúde pública.
Pensando nisso, pode-se afirmar que uma consequência do sedentarismo é a... Aí a gente tem as alternativas. Ocorrência de acidentes vasculares que provocam a mistura de sangue arterial e venoso nos ventrículos, resultando em deficiência da oxigenação nos tecidos do corpo. Bom, gente, vamos lembrar. A gente tem mistura de sangue venoso e sangue arterial? Mistura o sangue com muito CO2 com o sangue com muito oxigênio? Não, porque a gente tem as câmaras do nosso coração divididas. A gente tem paredes de músculo que separam as 4 câmaras do coração. E aí não tem mistura entre o sangue. O que é o acidente vascular? É quando você tem ou algum vaso que entope de gordura, ou algum vaso que se rompe e aí não consegue mais transmitir, circular sangue para algum lugar do seu corpo, principalmente no cérebro ou no coração, que aí é o infarto do coração. Então, não tem mistura de sangue, e sim é um problema nos vasos sanguíneos. Para misturar sangue tem que ser no coração, e isso não tem como estourar uma parede do seu coração. Se estourar uma parede do seu coração, você morre na hora, independente de mistura de sangue ou não. Você não vai ter tempo suficiente para ter mistura de sangue. Então, a alternativa A está errada. B. Ocorrência constante de processos inflamatórios que resultam no aumento de tamanho dos gânglios linfáticos, que se conhece popularmente como câimbras. Então, gente, o que são os gânglios linfáticos? A gente tem o sistema linfático, que é um sistema que ajuda o nosso sistema circulatório. Então, lembra que o sangue pode sair dos vasos através dos capilares? E aí, o que sai do sangue? O que sai dos vasos? Oxigênio, glicose e alguns outros nutrientes. E acaba saindo água. E aí, como é que essa água, esse plasma, vai voltar para o sangue? Através dos vasos linfáticos. Talvez você já tenha ouvido falar de drenagem linfática. O que é isso? É um tipo de massagem que ajuda a voltar o sangue, o plasma da linfa para o sangue. Então, vasos linfáticos são esses vasos que auxiliam o sistema circulatório e a gente tem um monte de célula de defesa nesses vasos linfáticos, então eles também têm uma importância muito grande no nosso sistema imune. E esses gânglios linfáticos aqui que ele está falando são esses maiores encontros de células de defesa. A gente tem como se fossem bolsinhas no meio desses vasos que tem um monte de células de defesa. E é esse tipo de coisa que incha quando a gente está doente. Você já percebeu que quando você tem algum resfriado, alguma gripe, você fica com esses gânglios aqui bem inchados? A gente chama de íngua, talvez vocês já devem ter ouvido. O que é isso? São os gânglios do sistema linfático que estão trabalhando muito, porque lá está cheio de células de defesa tentando matar o invasor. O que tem a ver com cãibra, gente? Nada. Cãibra é um problema no seu músculo, que está fadigado, ele está cansado. Então, não tem nada a ver com músculo, os vasos linfáticos. Então, também está errado. C. Redução do volume de ar que cabe nos pulmões e da capacidade do coração bombear sangue para todo o corpo, o que afeta a oxigenação celular. Bom, aparentemente está certo. Por quê? Quando a gente faz atividade física, a gente está forçando o nosso pulmão a conseguir ser mais eficiente. Quando a gente começa a fazer isso com uma frequência regular e durante bastante tempo da nossa vida, a gente acaba fortalecendo o nosso pulmão, porque ele tem músculos, né, os músculos intercostais, o diafragma, e a gente consegue cada vez mais fazer com que ele se expanda mais. A mesma coisa para o coração. Ele começa a aumentar a frequência cardíaca quando você está fazendo exercício, e ele consegue, ele aprende, né, porque são músculos, então músculos conseguem ficar mais fortes, então o músculo do seu coração fica mais forte e acaba ao longo do tempo bombeando mais sangue para o seu corpo. Mas, de novo, gente, isso precisa ser treinado, então não é fazer um exercício a cada 2 anos. Isso tem que ser uma frequência durante bastante tempo. Vamos ver a D. Alteração do material genético ocasionando diminuição da mineralização óssea. Gente, tem nada a ver. Esse mineralização óssea seria a formação de ossos, então crescimento ou regeneração, se você quebrou alguma coisa, mas isso não tem nada a ver com material genético, certo? Então, a gente, a ausência de exercício vai causar uma mutação no seu DNA que vai fazer com que você não consiga mais
recompor seus ossos. Tem nada a ver. E incidência de infarto agudo do miocárdio devido ao aumento da irrigação do músculo cardíaco pelo sangue contido no interior do coração. Então, aqui está duplamente errado, gente. Por quê? O coração, o miocárdio, mio quer dizer músculo, cardio, coração. Então, o músculo do coração, ele é irrigado por vasos específicos que estão em volta do coração, que são chamados de vasos coronários. Não é pelo sangue que está dentro do coração. Então, o sangue que está dentro do coração, ele não entra para dentro do músculo do coração. Ele vem de fora também. Então, ele vem das artérias, e essas artérias se ramificam e meio que abraçam o coração. Você forma uma rede de vasos que nutre o coração, não é o sangue de dentro. E, além disso, se você tem um infarto, ou seja, o coração não consegue mais funcionar, os músculos do coração não conseguem mais funcionar, não é por causa do aumento da irrigação, é por causa da diminuição, certo? Então, também está errada, a alternativa certa é a C. Agora vamos para outra questão da página 45. É uma questão do Instituto Federal São Paulo. Asma é o estreitamento dos bronquíolos, que são os pequenos canais de ar dos pulmões, que dificulta a passagem do ar, provocando contrações ou bronquiospasmos. As crises comprometem a respiração, tornando-a mais difícil. Quando os bronquíolos inflamam, segregam mais muco, o que aumenta o problema respiratório. Na asma, expirar, ou seja, liberar o ar para fora, é mais difícil do que inspirar, colocar o ar para dentro, uma vez que o ar viciado permanece nos pulmões, provocando sensação de sufoco. Leia atentamente as afirmativas sobre o processo de respiração no corpo humano. E aí a gente vai ter que colocar qual que está certo e qual que não está. No processo de inspiração, o ar percorre o seguinte caminho pelos órgãos do sistema respiratório: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Tá certa, né, gente? Ó, vamos lá, inspiração. Então, entra pelo nariz, faringe aqui, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos que se ramificam aqui e os alvéolos que são aqueles pequenos saquinhos de ar, né? É aquele saco que não tem comunicação. Ele acaba num saco fechado. Então, o bronquíolo chega e não tem mais para onde ir. Então, ele pega e volta. Então, a afirmativa 1 está certa. A sensação de sufoco provocada pela asma decorre do fato da expiração não ser realizada adequadamente, ficando o pulmão carregado com ar rico em CO2, o que limita o processo de trocas gasosas adequadas para o organismo. Tá certo, né? É o que aqui o próprio enunciado está falando. As crises comprometem a respiração, tornando-a mais difícil. E aí, ó, na asma, expirar é mais difícil do que inspirar. Se você não consegue mandar o ar para fora, o seu pulmão fica cheio de ar com CO2, porque você não conseguiu expulsar esse gás do seu corpo. E aí, se eu tenho muito CO2 dentro do pulmão, fica difícil do CO2 que está vindo aqui do sangue, dos capilares, entrar de novo no pulmão. Do mesmo jeito, fica difícil o oxigênio sair do pulmão e ir para o sangue. Então, tá certa. 3. O muco e os cílios presentes no epitélio dos brônquios e bronquíolos têm um papel fundamental na respiração, pois promove a retenção de partículas e micro-organismos do ar, que serão varridos em direção à garganta. Tá certo, né, gente? Foi o que eu falei aqui durante a aula, que a gente tem tanto no nariz quanto nas partes mais baixas do sistema respiratório, a gente tem esse muco que é produzido e os cílios, que são menores do que os pelos do nariz, mas que conseguem reter esses micro-organismos. E aí a afirmativa 4, no processo de inspiração, a musculatura intercostal se contrai e o diafragma se eleva, aumentando o volume da caixa torácica, o que permite a entrada de ar. Então, gente, na inspiração, olha aqui o que o diafragma está fazendo, ele está indo para baixo. Por quê? Se ele abaixa, aumenta
a quantidade de ar que pode caber dentro do pulmão. Porque se ele subir, ele está reduzindo o volume do pulmão. Se ele abaixar, assim, ele deixa o pulmão crescer mais, ele deixa ele se encher mais, inclusive para baixo. Então, o diafragma não é que ele se eleva, ele se abaixa. Então, tá errada. Então, a alternativa certa é a D, que considera aqui a afirmativa 1, 2 e 3 são as afirmativas certas. Ok? Então, eu vou ficando por aqui, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar com a professora que tiver de plantão no momento, ou podem tirar com a Jennifer, que está ajudando bastante, tirando as dúvidas nos plantões de ciências. Ok? Até a próxima!